Hoje eu vou te mostrar o que realmente separa uma mulher que vive refém das próprias circunstâncias de uma mulher que assume o comando da própria vida. Porque a maioria das pessoas acha que mudar depende de força, disciplina ou motivação. E mudar de vida não começa quando você melhora tudo o que está ao seu redor. Começa quando você entende as suas reações. Muita gente passa anos achando que o problema está nas circunstâncias atuais ou também no passado. Mas o que realmente prende uma pessoa nos mesmos ciclos quase sempre é a falta de consciência sobre o próprio funcionamento. E eu vou te mostrar que existe um nível de funcionamento emocional onde essa confusão ela termina e a clareza ela começa a existir. Pode parecer que mudar é algo difícil ou que você talvez dependa da boa vontade dos outros para você ser feliz. Mas a verdade é que o seu crescimento ele depende de uma única coisa, que está inteiramente nas suas mãos. Essa é a nossa terceira aula de uma série de 5 encontros sobre maturidade emocional. Então fica comigo até o final porque eu vou te ensinar hoje qual que é a técnica que separa as pessoas que apenas sofrem daquelas que realmente evoluem. O meu nome é Juliana Magalhães, eu sou psicoterapeuta, especialista em saúde mental feminina. E o meu propósito aqui é te dar as ferramentas para você mesma construir uma musculatura emocional e funcional tão sólida que nada externo seja capaz de abalar a sua paz. Até aqui a gente caminhou juntas, entendendo como que a nossa mente funciona, de qual que é o estágio de sobrevivência, que é aquele estágio lá da criança, também qual que é o estágio do ego, que é onde o adolescente ele busca se justificar, manter a própria imagem. Mas hoje a gente vai subir esse nível. É o momento de deixar de ser a passageira do banco de trás da sua própria vida e assumir o controle. Seja muito bem-vinda ao despertar da sua própria consciência. Imagina uma pessoa que passou anos enxergando o mundo através de uma lente embaçada. Ela tropeça nos mesmos móveis, entra nas mesmas discussões e sente que o mundo externo é um lugar injusto. De repente, essa lente ela é limpa. O que acontece quando alguém chega nesse nível? A postura diante da vida, ela muda radicalmente, porque a pessoa ela sai do estágio de defesa constante e entra num estágio de questionamento. E aqui a gente não está falando de um questionamento que nasce da insegurança ou da dúvida sobre o próprio valor. A gente está falando de buscar entender para evoluir. Nesse nível do adulto consciente, a necessidade central deixa de querer ser protegida ou de querer ser aplaudida. A sua mente passa a ter sede de algo que é muito mais nobre, que é o seu crescimento real. Quando essa consciência ela desperta, é como se uma venda tivesse caído. Pensa em alguém que, em vez de sentir o impacto emocional de uma briga, de um imprevisto financeiro, ela começa a olhar para os próprios comportamentos e principalmente para os próprios resultados, para a própria parcela dela de responsabilidade. Essa pessoa, ela para de olhar para fora e ela começa a perguntar: o que eu posso fazer diferente nessa situação, independente do que o outro está fazendo? Qual que é a minha parcela de responsabilidade no fato dessa situação ainda estar nesse estado? O que essa dificuldade aqui está tentando me ensinar para que eu não precise passar por ela novamente? Nesse estágio aqui, a emoção que está dominando é a consciência. É aquela luz interna que acende e fala para você: peraí, eu não sou obrigada a reagir da forma que eu sempre reagi, não, porque eu tenho poder de escolha. Os valores que passam a governar a hierarquia de uma mulher nesse nível é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade,
o aprendizado constante e a busca pela verdade dos fatos. Você consegue perceber qual que é a força disso na sua vida? Quando a verdade se torna mais importante do que ter razão dentro de uma discussão, você se torna invencível ou inabalável. Quando a autorresponsabilidade é maior do que o desejo de encontrar um culpado, você recupera o poder que durante anos talvez estava na mão de outras pessoas. É aqui que acontece a transição da culpa para a autorresponsabilidade. Muitas vezes, observar um padrão onde a pessoa ela se sente esmagada pelo peso da culpa, seja a culpa que ela sente pelos próprios erros ou a culpa que ela tenta lançar para as outras pessoas, essa culpa ela é pesada e ela paralisa, porque muitas vezes a culpa ela só está buscando uma punição. Já a autorresponsabilidade ela é leve. Por quê? Porque ela te mobiliza, ela gera um movimento para frente, para buscar o quê? Uma solução. Uma mulher que opera no nível do adulto consciente não perde tempo falando frases, a culpa é do meu marido, que é uma pessoa difícil, ou eu sou assim porque a minha mãe não me deu o que eu precisava. Ela olha para a realidade, ela olha para os fatos ali, os fatos estão na frente dela. E o que ela decide fazer com aquilo? Tá, aconteceu, isso aqui aconteceu, é um fato da minha história. Agora, o que eu vou fazer com isso hoje? Essa mudança na pergunta que você faz internamente muda o destino dos fatos que vão vir ainda. Porque é nesse momento em que a pessoa ela deixa de ser vítima das sombras do passado para se tornar, por assim dizer, a arquiteta do próprio futuro. Aqui ela começa a perceber que muitos dos medos antigos que ela tinha eram só padrões, vozes de outras pessoas que foram lá naquela época aceitas como verdade absoluta, mas que ela nunca nem mesmo questionou. Aplicar o questionamento faz você desmontar o poder que o outro tinha sobre você. E antes de te mostrar como aplicar esse questionamento aí dentro da sua rotina, eu vou ser bem sincera. Muitas vezes, quando a gente está buscando mudar, se libertar, exige uma coragem de se olhar sem filtro. E se você sente que você precisa de ajuda para acelerar esse processo, sabe, para você ter ali um mapa específico para limpar as bases do passado, porque não que o passado não seja necessário, mas o que a gente consegue aprender com ele. Se ele ainda está travando a sua vida, o meu acompanhamento individual é onde eu te ajudo a mergulhar profundamente nisso, a identificar os pontos cegos que você talvez não consegue enxergar sozinho. E se você quer começar a treinar esse olhar agora mesmo, tendo assim uma bússola para poder te orientar 24 horas por dia, eu também tenho disponível para você a Julia, que é a minha assistente virtual. Ela foi desenhada especificamente para isso, para te ajudar a fazer as perguntas certas nos momentos ali que você está precisando da sua rotina. Talvez você esteja um pouco mais tensa, quando o seu emocional ele tenta te puxar de volta para o nível da criança, para o nível do adolescente. Ela vai te dar esse suporte 24 horas para garantir que você permaneça nesse nível de consciência, nesse adulto consciente, agindo com a maturidade que você deseja e que a vida adulta exige. Agora sim, a gente vai aprofundar na técnica que eu chamo de questionamento consciente. No nível do adulto consciente, você começa a observar o que acontece dentro de você, como se você fosse uma espectadora atenta. Imagina uma pessoa que sente vontade de chorar imediatamente depois de uma crítica, ou uma raiva muito grande quando ela estava falando alguma coisa e a outra pessoa ignora. Em vez de simplesmente deixar o choro, a raiva explodir, essa mulher ela aprende a fazer uma pausa. Ela reconhece aquilo que ela está sentindo, mas ela é madura o suficiente para lidar. É nesse intervalo entre o que acontece e a reação que você define como a sua história ela está sendo escrita.
Nessa pausa, você faz uma análise de você mesma. Você pergunta, por que isso está me afetando tanto? De onde que está vindo essa necessidade que essa pessoa específica concorde, valide o que eu estou falando, o que eu estou sentindo? Quando você faz esse movimento, você tira o combustível ali do conflito e você deixa de ser uma peça, por assim dizer, do jogo da outra pessoa e você passa a ditar ali as regras. Uma mulher madura, ela compreende que a felicidade dela e a paz dela não pode depender de um contrato invisível onde o outro tem a obrigação de fazer ela feliz. Ela entende que a felicidade é um estado interno, que ela mesma cultiva através das próprias decisões diárias e da conexão com o que para ela é eterno. Nesse nível é desenvolvido o que eu chamo de honestidade radical. É parar de contar mentiras confortáveis para si mesma. Pensa aí em alguém que fala, eu só gritei porque a fulana ou fulano me provocou. No nível do adulto consciente, a tradução correta para essa cena é: eu gritei porque eu ainda não tenho domínio pleno sobre a minha raiva. Eu assumo o compromisso de trabalhar isso para mudar as próximas situações. Você consegue perceber a diferença? Na primeira frase, a pessoa ela é escrava da provocação alheia. Ela é um reflexo do comportamento do outro. Na segunda frase, ela é uma mulher em evolução. Ela conhece os próprios limites, os próprios erros, mas ela detém o poder de se transformar. O aprendizado contínuo, ele deixa de ser um conceito e passa a ser um estilo de vida. Cada erro que é cometido, ele deixa de ser um motivo para se chicotear, se culpar, se sentir inferior e passa a ser, por assim dizer, uma aula gratuita sobre si mesma. É um autoconhecimento aplicado. Você começa a olhar para a sua história, para os seus pais, para todos os relacionamentos que não deram certo, não com dor, nem mágoa, nem ressentimento, mas com o olhar de quem analisa um mapa para encontrar o caminho mais seguro para seguir dali em diante. Isso aqui é, na prática, continuar construindo a musculatura emocional. Uma mulher forte emocionalmente não é aquela que não sente dor, que nunca está triste, que nunca tem um dia ruim. A mulher forte é aquela que sabe exatamente o que fazer com a dor quando ela chega, o que pode muitas vezes ser desacelerar, se dar um momento de pausa. Ela não permite que o sofrimento se transforme em um estilo de vida baseado em reclamações ou justificativas infinitas. Ela usa a dificuldade, por assim dizer, como um adubo para o seu amadurecimento. Adotando essa postura, você vai perceber uma diferença notável. As pessoas ao seu redor, elas também vão começar a notar. Quando você deixar de reagir como uma criança dependente ou como uma adolescente reativa, o outro perde esse gancho emocional para brigar com você. Você passa a ser o ponto de equilíbrio, o centro de gravidade daquele ambiente. E é aqui que você resgata a sua verdadeira essência. Aquela que traz paz, que transborda sabedoria, porque sabedoria é o conhecimento em prática. Você vai possuir uma autoridade suave, mas que é inabalável. Para sustentar esse nível elevado de consciência, é fundamental que você faça uma dieta de informações saudável. É preciso parar de alimentar sua mente com dramas desnecessários, fofocas ou conteúdos que validam o vitimismo e a fraqueza. Você vai passar a alimentar sua mente com a verdade, com momentos de silêncio, com o autoconhecimento real. É nesse silêncio, é nessa quietude que a voz da sua consciência fala mais alto. Por isso que muitas vezes no banho a gente tem muitas ideias boas, porque a gente muitas vezes, na maioria das vezes, está ali em silêncio. E essa consciência vai guiar os seus passos de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais madura. Quando essa luz da consciência, ela se acende, não existe mais a possibilidade de você desver a realidade. Aquela história de quando a mente se expande nunca mais volta para o lugar.
Você passa a caminhar com uma segurança que não nasce da arrogância, mas da certeza que você é plenamente capaz de lidar com qualquer situação que a vida te apresente. As pequenas irritações, elas perdem o poder sobre o seu humor, porque o seu foco está em algo muito maior, que é na mulher admirável que você está se tornando. E agora, escreve aqui nos comentários uma frase que resume essa postura de adulto consciente para você. Qual seria essa frase? Talvez eu sou a única responsável pela minha paz, ou eu escolho aprender com os fatos em vez de culpar as pessoas. Fazer esse ato de escrever é selar um compromisso, tanto com você quanto um compromisso com as outras pessoas que vão ler. Inclusive, eu vou ficar muito feliz de ler. Ter essa consciência é o primeiro passo para a sua liberdade. Mas, além de tudo isso, a consciência, sem um método prático de aplicação, ela pode se tornar um novo peso sobre os seus ombros. Agora que você já sabe fazer as perguntas certas, parou de procurar culpados no mundo, você precisa aprender a construir a sua nova realidade de uma forma sólida. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. A gente vai subir mais um nível, onde a teoria ela termina e essa execução da excelência começa. Eu vou te mostrar como definir a sua direção com clareza e como agir com uma segurança interna tão grande que as outras pessoas ao redor vão perceber a sua nova postura. Eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito nesse processo de evolução. E se ele já está disponível, eu não vou nem te dar tchau, porque eu já estou te esperando lá.